Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Dando continuidade, né, ao nosso estudo da mentoria gradual, a gente chegou aqui no capítulo 23, tendência desde abertura e tendência, né, de correções rasas. Esse aqui, pessoal, é aquele dia, né, que né, muitas vezes ele acaba, né, destruindo algumas contas, né, principalmente de quem tenta, né, trabalhar por contra, né, tendências que são tendências, né, que não têm aqueles grandes clímax, né, são tendências que aparentemente parecem mais fracas, que têm, né, barras que geram dúvida, que as barras de sinal normalmente não são boas, né, elas têm muito mais característica de doji do que de barras boas. Então, dentro desse cenário, né, é importante a gente visualizar as características, né, desse tipo de cenário. Não acontece muito, mas acontece, né, então precisa estar dentro, né, do nosso rol de estudo aqui. E aí é importante, né, você memorizar, voltar e fazer backtest, até para que você consiga participar, porque é bastante difícil, né, de participar nesses dias. Porque às vezes, se você espera a correção na média móvel de 20, né, nesse cenário aqui, normalmente é quando ele não vem, né? E aí as correções geralmente são da 9. Normalmente eu uso o tempo gráfico menor, para tentar participar um pouco antes. Porque aí lá no minuto ele vai acabar chegando, né, na média móvel de 9. Ou mesmo na média móvel de 20, né? E às vezes nos 5 minutos ele não chega nem na média móvel de 9, né? De tão forte que é o canal estreito, né? Quando ele vai se deslocando. Então, a gente, né, parte aqui para o estudo de tendência desde a abertura e tendência de correções rasas, né? Um dos amigos havia me perguntado onde qual cita, né, o setup da primeira barra. Vai ser no final, né, desse estudo aqui, se eu não estou enganado, né? No final desse estudo aqui que ele fala sobre o setup da primeira barra, sobre as suas probabilidades, né? E aí tem, né, os contextos, né? Aquilo que você pode somar, né, para você aproveitar ou não, né, esse setup. Se está em lateralidade e aí o mercado está dentro de uma lateralidade, você tentar pegar um setup de primeira barra talvez não faça sentido, tá? Então, dando início aqui ao estudo, principais características de dias de tendência desde a abertura, né? Então, isso aqui são pontos, né, a se memorizar. No mercado a gente vive, né, da nossa memória, né? A mínima de um dia de tendência de alta ou a máxima de um dia de tendência de baixa são formados dentro das primeiras barras do dia. Esses dias de tendência desde a abertura, pessoal, normalmente ele não vai ser aquele dia que vai ter, por exemplo, né, uma grande movimentação assim, ó, uma grande lateralidade, né? Eles são dias que são um tanto quanto diferentes. Eles normalmente já têm algum tipo de impulso. E quando ele forma uma lateralidade, normalmente é uma só. E aí ele forma um padrão de reversão, e após esse padrão de reversão, a estrutura de alta do dia normalmente ela permanece, né, até o fechamento. Então, ou, né, a gente já tem um grande impulso que vai desencadear já essa movimentação inteira, tá? Ou a gente ainda tem algum tipo de padrão que gera, né, uma possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo, né, e que vai gerar essa grande tendência. Então, esses dias eles derivam, né, disso, né, a mínima de um dia de tendência, né, de baixa são formados dentre as primeiras barras do dia. Às vezes é uma lateralidade estreita, ele volta, faz um fundo duplo e depois ele já, né, engrena essa tendência. Então é rápido. Mais vezes é nesse cenário aqui, ó. É um gap de alta, né, com uma barra excelente de alta, fechando próximo de sua máxima, e a barra 2, né, rompendo a sua máxima. Geralmente já tem uma compra aqui, né? Isso nos dias de Fab 4, né, fica também bem encaixado, né? É importante você visualizar a localização da 200, ver se teve a lateralidade do dia anterior, aquelas características, né, do estudo do Fab 4. Se a amplitude da abertura do dia for menor que 25% da amplitude média diária dos dias recentes, poderá ocorrer um fundo duplo em um dia de tendência de alta, ou um topo duplo em um dia de tendência de baixa. Se essa amplitude de abertura estiver em torno de 50% da amplitude média diária, será mais provável um rompimento leve a um dia de lateralidade em tendência. Aqui é importante, né, você visualizar, por exemplo, o índice. Né, a gente está com movimentações ali de cerca de 2.000 pontos para mais. E aí você pensa, né, em 25%. Você tem 50, você tem 500 pontos ali, né, para você visualizar esse range aqui da abertura. E aí, digamos que ele fique nessa lateralidade estreita de cerca de 500 pontos durante o começo do dia e depois ele tem um rompimento, né, derivando, ó, aquilo que a gente acabou de passar, né, que pode ocorrer um fundo duplo, pode ocorrer um topo duplo. Isso é comum, né, nesses dias de tendência desde a abertura. Mas para isso, a lateralidade ela tem que ser estreita.
300, 400, não mais do que 500 pontos, né? Chegou em 50%, é uma lateralidade de 1.000 pontos, né, para a média de dias. Nosso ali, se a gente tirar a média, né, de segunda a sexta, né, você chegaria numa média. E aí, digamos que você tenha realmente 2.000 pontos. E aí você está falando de 50% dessa vez. A lateralidade do dia é ampla, né, já tem 1.000 pontos. Então, o rompimento dessa lateralidade já tem mais característica, né, de um rompimento para um dia de lateralidade em tendência, onde ele vai ter um rompimento, vai voltar, né, vai formar outra lateralidade, que é a característica, né, de lateralidades em tendência. Foi outro ponto que a gente passou, tá? Então, até 25%, né, da média diária é interessante para um dia desse tipo, tá? Se tiver uma lateralidade estreita, mesmo que não vá ser totalmente o dia de tendência desde a abertura, quando a gente tem uma lateralidade estreita na abertura, ela nos remete muito mais a um bom rompimento e que vai ter algum tipo de continuidade, tá? Mesmo que não seja essa continuidade até o final do dia. Mas é importante, né, a gente retomar, né, a amplitude, né, dessa primeira lateralidade. O dia pode começar com um forte impulso, que dure muitas barras, ou ele pode ter uma amplitude de abertura pequena. Então o dia pode começar, né, com um grande gap, né, uma movimentação mais ampla, vai se distanciar mais, né, do preço do fechamento do dia anterior. O mercado abre aqui, e aí ele já segue direcional, ou mesmo ele abre com gap de alta, mas tem fechamento de baixa e tem retomada, né? A gente pode ter gap de alta e dia de tendência de baixa desde a abertura, né? Nada impede, principalmente quando tem contexto para isso, né, pessoal? Então o dia pode começar com um forte impulso, né, que vai durar muitas barras. Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, cerca de 10 barras, né? Às vezes a gente tem antes de ter uma primeira correção. É, ou, né? Ele pode ter uma amplitude pequena, né? Então, a princípio ele pode ter essa pequena amplitude já para iniciar a sua correção. Ele já inicia, faz uma pequena amplitude, já começa a corrigir, volta às vezes à média, para depois retomar essa forte tendência. Então são características. Se o mercado iniciar uma tendência desde a da primeira barra ou próximo a ela e o impulso inicial durar 3 ou mais barras, a primeira entrar na primeira correção geralmente será bom para ao menos um scalp. Vamos lá, pessoal. A gente está falando aqui, ó. Se o mercado iniciar com uma tendência desde a primeira barra, opa, Luciano, então você está querendo dizer que a primeira barra já vai ser uma barra boa. E aí ele cita aqui, ó, né, ou próximo a ela, e o impulso inicial durar 3 ou mais barras, eu já tenho a primeira barra. E aí o impulso inicial durou pelo menos 3, né, ou mais barras. Ele está citando aqui, pessoal, que entrar, né, na primeira correção geralmente será bom, ao menos para um scalp. Quando a gente tem já um microcanal, um bom impulso direcional, né, a favor, né, de um gap, normalmente essa movimentação, quando ela faz a sua primeira correção, a gente está falando de um impulso, né, de 3 ou mais barras, tá? E aí você está pensando na primeira correção, opa, Luciano, a primeira correção, né, veio aqui, e aí depois eu tive, às vezes, vamos deixar um bom padrão aqui de compra, né? Uma inside, né, uma barra pequena, né? Por que pequena? Porque barras pequenas têm uma predisposição à expansão, né, na próxima barra. E aí aqui, né, você já teve um ponto de entrada. Aqui já seria uma compra, né, razoavelmente para um scalp. Muitas vezes o mercado vai pagar, pessoal, todo o movimento do corpo, né, dessas barras aqui, ó, projetado. Se isso daqui for um impulso bom, né, se essa movimentação foi um microcanal como esse aqui que eu acabei de desenhar, esse primeiro impulso, mais vezes, né, se você comprou aqui, ó, mais vezes você vai pegar pelo menos, né, o movimento projetado dessa barra a partir, né, da correção. Então, essa barra, né, a partir da correção, vai pagar, né, o seu tamanho ali. Muitas vezes bem mais do que isso, tá? Por isso que ele está citando, né, que é um trade de boa probabilidade. Só que vejam, né, essa correção ela tem que acontecer ali nas barras iniciais. Já não é tão interessante quando essa correção acontece, por exemplo, quando você já tem, por exemplo, 10 barras de alta. Uma, duas, três, que tem dia que abre, né? Ele abre, ele faz um movimento muito climático. E aí você conta, eu falei, caramba, 10 barras, eu entrar na primeira correção, geralmente essa primeira correção ela é um pouco maior. Por quê? Porque está muito afastado das médias. Aí essa correção ela tende a ser uma correção em duas pernas, tá? Às vezes, né, em até 3 pernas, antes de algum tipo de retomada. Então, quando a gente tem muitas barras, né, que vai muito longe, rápido demais, vai haver, né, muita realização de lucro. É diferente de 3, 4 barras, ainda tem espaço. Ainda dá para andar mais 6 barras, por exemplo, daria para andar mais 6 barras sem correção. Mas aí teve a correção, né? Teve uma correção a partir de 3, 4 barras ali.
depois da nossa barra inicial. E aí você sabe que você tem um microcanal, e aí você tem espaço ainda para uma boa movimentação, né? Você tem espaço para ver ainda mais um bom deslocamento. Aí a gente tem que ter cautela quando são, né, muitas barras, né? Porque aí geralmente é um impulso climático, tá? Aí tem que ter um pouco mais de cautela com a entrada na correção, porque quanto mais rápido e mais longe o mercado sobe, mais tende, maior tende a ser a correção. Porque a 20 vai estar por aqui, pessoal. Quando o mercado sobe muito longe, muito rápido, há, né, mais intenção de realização de lucro. Então a média móvel, né, que estava aqui, né, mais próxima do preço, ela vai levar mais tempo. Né, o preço está mais longe dela. E os setups de correção, né, quando eles vão longe demais, mais faz sentido ele retornar pelo menos a essa média, tá? Então o preço ele não consegue ficar muito tempo esticado, né? Então, dentro dessa dinâmica, né, mesmo que aqui tivesse, por exemplo, aquela correção curta, né, a gente falou de 10 barras, e aí eu tenho uma perda de mínima, né, e aí depois eu tenho uma retomada, que já não é um trade legal, porque esse trade ele tende a ter, né, mais pernas e tende a ter uma correção um pouco mais profunda, tá? Diferente daquela inicial com poucas barras, tá? Então, só diferenciando, né, esses pontos. Se houver um forte impulso na abertura, que dure muitas barras e cubra muitos pontos, ou seja, ele está passando, né, pontos de swing anterior, né, pontos de pausa. Então, se houver um forte impulso na abertura, teve um forte impulso aqui, aqui tinha pontos de pausa aqui anterior. O dia normalmente irá se tornar um dia de tendência em forma de impulso e canal. Mais vezes, né, quando você consegue o rompimento, né, o mercado tendo um forte impulso acima de pontos, né, de swing, de pausa do preço anterior, mais vezes esse dia ele vai se tornar um dia de impulso e canal. Ele pode ser canal amplo, né, onde você vai ter correções profundas, que normalmente vem abaixo da 20, ou, né, um canal estreito, né, com correções rasas, né, que muitas vezes não chega na média móvel de 20. Forte impulso, né, no caso na abertura, ele precisa romper, né, pontos de swing anterior. Quando você pensa em rompimento de pontos de swing anterior, normalmente, pessoal, quando ele acontece isso, né, quando ele rompe pontos de pausa do dia anterior, por exemplo, isso já é lá no gráfico diário, né, o preço está indo acima da máxima da barra anterior. Né? E tem dia que às vezes você está dentro do range da barra anterior. Por isso que quando a gente fala, né, que a gente está com barra sobreposta, a gente tem pouca informação, porque a gente está dentro do range do dia anterior. Então ele não transpassou ali os pontos de swing anterior. Né? Ele continua trabalhando ali dentro e ali, né, tem mais condição de lateralidade. Um grande gap de abertura frequentemente leva a um dia de tendência desde a abertura. E a tendência pode ir em qualquer direção. Tá? Então, veja aquilo que a gente apontou, né? Não é porque a gente vai ter um gap de alta, tem um pouco mais de probabilidade, como ele citou, né? Mas não quer dizer que o fato do gap de alta vai levar a uma tendência de alta desde a abertura. Às vezes você tem um gap de alta, mas a barra inicial é uma barra de baixa. E aí ela perde mínimo, e aí ela está muito longe das médias, aí ela faz pelo menos um retorno aqui, as médias. E às vezes ela até retoma a própria tendência de baixa, né, já direto aqui, passa as médias aí como se elas não estivessem ali, né? E aí o mercado, né, vai muito mais longe, né, do que a gente pensaria para um dia de um gap de alta. Então veja que ele pode ir para qualquer direção. Quando houver um grande gap de alta em um dia de tendência desde a abertura se formar, o dia será um dia de tendência de alta em cerca de 60% das vezes. Gap de alta, 60% das vezes, né, leva a um dia de tendência de alta através, né, da lógica desse gap. É um pouco a mais. E um dia de tendência de baixa, 40% das vezes. Um pouco menos. O oposto é verdade para aberturas com gap de baixa. Aqui eu coloquei só a informação, ó, grande gap frequentemente leva a um dia de tendência em qualquer direção. Importante. Gap de alta, né, mais tendência de alta desde a abertura, 60% das vezes, 40% das vezes vai, né, para uma tendência de baixa. Quanto maior o gap, maior a probabilidade do dia ser um dia de tendência. E é mais provável que a tendência seja na direção do gap. Então, tamanho, né, pessoal, do gap aqui, realmente é você pensar em tamanho. O dia fechou aqui, né? A gente tem um gap aqui, você tem que entender que precisou, né, de deslocamento do preço desse ponto, né, até esse ponto. Então isso indica que compradores entraram forte nessa movimentação para o preço conseguir abrir aqui durante o leilão. Então você tem, né, o deslocamento do preço desse ponto para esse ponto. Então, quanto maior o gap, maior o interesse. Né? Essa é a lógica, né, dessa explicação.
Dias de tendência desde a abertura têm urgência e convicção desde o início. Normalmente são tendências mais fortes e têm menores correções. Então, dias de tendência desde a abertura eles têm urgência e convicção, né, desde o início. E normalmente são tendências mais fortes e têm menores correções, né? Então, nesses dias, né, a urgência, né, ele acaba vindo mais próximo, né, ali da abertura, né? Essas movimentações mais rápidas. Por isso, né, aquela dinâmica de você ter uma barra de tendência, às vezes, muito boa, e aí o preço, né, rompendo a máxima dessa barra, né, ele te levaria a um setup, tá? Hum. Setups de 20 barras de gap em relação à média móvel e de barra de gap de média móvel aparecem tarde na tendência. Então demora a ter correções maiores, né? Um M2B a gente demora a ver. Um gap de média a gente demora a ver. Vai ser mais de 20, 40 barras às vezes, sem nenhum toque na média móvel de 20. Então ele está trazendo aqui, né, que o setup de 20 barras de gap em relação à média móvel, né, ele demora para acontecer, e o setup de gap de média móvel, né, que é quando ele vem abaixo, né, da média. O primeiro é quando ele vem à média, o segundo é quando ele vem abaixo da média. Ele demora para ter correções maiores. Então, quanto mais você demorar, mais você perdeu, né, nessa movimentação mais forte. Tá? O tipo mais forte de dia de tendência desde a abertura e o tipo mais forte de tendência são aqueles em que a amplitude da abertura é pequena. Ó, isso aqui, ó, é um estado comprimido, né? Se você, por exemplo, pensa, Luciano, o mercado ficou 10 barras ali numa lateralidade estreita. Lá nos 60 minutos, ele vai ser basicamente uma barra pequena, às vezes, saindo das médias, né? E aí ele vai gerar uma grande amplitude. Eu sempre trago para vocês que eu prefiro barras pequenas, porque elas têm espaço para a próxima expandir. Isso daqui corrobora a mesma ideia. Ó. O tipo mais forte de dia de tendência desde a abertura e o tipo mais forte de tendência são aqueles em que a amplitude da abertura é pequena. Então não tem uma grande amplitude né, na formação, por exemplo, às vezes dessa barra do tempo maior. Tá? E né, você também não quer uma grande amplitude, por exemplo, com um gap, porque o gap é o preço andando. Né? Ele sai daqui e, digamos, abre aqui. Opa, tá perto, Luciano, tem mais espaço para ele expandir. Agora eu estou aqui, ó. Aí ele abre com um grande gap, por exemplo, de 2.000 pontos. Cara, ele já andou 2.000 pontos para abrir ali. Né? Fica mais complexo de você comprar, que está muito longe das médias. Às vezes vai formar uma lateralidade aqui ó, por bom tempo até que as médias cheguem mais próximo do preço. Então, a amplitude da abertura é pequena. E em seguida ocorre uma tendência prolongada com correções rasas durante todo o dia. Esse é um dia de tendência de correções rasas. Por exemplo, as correções do E-mini podem ser de 10 a 12 ticks, né? Pensem em correções que não chegam na média móvel de 20, correções que chegam na média móvel de 9. Né? É uma forma mais razoável de você visualizar isso, né, do que você ficar pensando em ticks. 30% da amplitude média diária. Quando esse é o caso, normalmente ocorrem correções nas últimas horas que têm cerca de 150 a 200% do tamanho das correções anteriores e é seguida de retomada de tendência até o fechamento. Lembra que ele falou dos setups, que os setups tendem a acontecer tarde, o gap de média ou o M2B? É o que ele está citando aqui, só que está trazendo essa informação com percentual. Tá? Então, as correções maiores elas vão acontecer mais ao final do dia e ainda assim vai retomar para a máxima. Porque aí a barra do diário, ela fecha algo como isso daqui, ó. Ou pouco pavio, né, ou mesmo, né, nenhum pavio, né? Porque lá no final do dia, né, teve tendência, tendência, tendência. Lá no final do dia ele fez uma correção mais profunda. Já juntou, digamos, o M2B com o gap de média, né, fez os dois de uma vez, dentro ainda de uma condição de lateralidade, né, sem um forte microcanal de baixa. E isso levou o mercado, por exemplo, a uma nova máxima, ele volta e fecha aqui. Aí fica só um paviozinho aqui. Tá? Né, o que mais acontece em dias de tendência desde a abertura. É interessante vocês voltarem né, buscando o backtest né, desses dias. Em outro momento, né, eu não sei se ele vai citar aqui, exatamente nesse trecho, porque ele também falou né, sobre dias de tendência desde a abertura em outros momentos, ele cita que são de 3 a 4 dias no mês, né, esse tipo de tendência, tá? Só para a gente se preparar psicologicamente para isso, né? Não acontece sempre, mas acontece até, né, que uma quantidade de dias mais razoáveis.
Para um trader experiente, os setups de swing possuem 70% ou mais de probabilidade de funcionar, né? Vários contextos, né? Aqui quando eu penso em trader experiência, eu penso em um trade que está usando vários contextos a seu favor. Mesmo que nunca aparentem tão certos para um iniciante. Então, às vezes, né, as barras de sinal não são boas, né, mas tem boas características de continuidade para aquela movimentação. Muitas barras de sinal parecem ruins, como é o caso em todas as tendências fortes. Normalmente a tendência forte não tem boas barras de sinal. As barras de sinal são menores, né, elas são dojis, são às vezes barras de baixa, né, de retorno a 9, e aí o preço já retoma. Né, aquela ideia da frequência do ciclo ela é importante, né, para você entrar ali às vezes em insights pequenos. Tá? A maioria dos setups parecem ter 50% ou menos de probabilidade de sucesso. Isso faz com que os traders não entrem nas operações e os força a correr atrás do mercado, perder a tendência, né, completamente. Então, esses dias eles têm muita realização de lucro, né, pessoal? O mercado sobe um pouco, realiza-se lucro, sobe um pouco, realiza-se lucro, sobe um pouco. Não vai ter grandes compras climáticas, né? Eles estão adicionando posição, né? A cada correção, eles estão adicionando mais posição. Eles não estão realizando lucro forte, também não estão comprando extremamente forte, né? Eles estão fazendo esse canal, o desenvolvimento desse canal, né, ele está sendo impulsionado por compras levemente mais fortes, mas por vendas, né, razoáveis. Então eles tiram um pouco, já tem a possibilidade de gerar um pouco de lucro, né, mas depois eles adicionam posição. Tá? Frequentemente há muitas barras de tendência na direção oposta, o que é um sinal de pressão contra a tendência. E isso mantém os traders iniciantes procurando reversões ao invés de operações a favor da tendência. Por exemplo, em uma tendência de alta, haverá muitas barras de tendência de baixa e muitos impulsos de duas barras ou três barras de baixa. Vejam, lembra da limitação de canal estreito, né, que a gente falou? A gente pode ver até três barras de baixa, ou pelo menos a gente está aqui ó, numa forte, né, tendência de alta. E aí chega um determinado momento, o mercado corrige, né? Aqui, ó. E aí às vezes a gente vê barras grandes, né, de correção, mas elas se limitam a três barras. Depois disso daqui eu tenho retomada, né? Ou tenho pausa, né? Que seria um doji, tá? E aí o mercado retoma. Então aqui ele manteve o ciclo de canal estreito. Vejam que ele limita, né, essa movimentação a esse número, tá? Isso aqui é importante, né? Duas, né, e de três barras de baixa. Não passa disso, porque se ele fizer quatro barras de baixa, talvez esteja mudando para um microcanal. E aí talvez essa pressão vendedora ela já esteja se acumulando, tá? E aí é interessante a gente começar já a realmente começar a pensar, talvez, né, num trade contra a tendência. Isso aqui geralmente acontece mais tarde, né, na tendência. Os iniciantes repetidamente as vendem e tomam prejuízo, porque o mercado ele acaba voltando para a nova máxima. Então, se ele mantém o stop aqui, né, o mercado acaba, né, estopando ele. Os impulsos evoluem para bandeiras de alta que aparentam ser fracas, o que desencoraja iniciantes a comprá-las, né? Vê três barras grandes, né, aqui, e aí ele acaba não entrando, por exemplo, nessa retomada em busca de uma nova máxima. Ou, né, o mercado faz duas barras, uma pausa, depois ele faz um outro, uma segunda nova mínima, né, uma correção em duas pernas, e aí ele acaba não entrando aqui, tá? Para buscar pelo menos, né, a nova máxima. E aí ele fica de fora, né, porque a correção está parecendo, né, muito assustadora. Uma correção, né, que venha abaixo da mínima anterior, que é minoritária, não pode ainda te assustar, né, da possibilidade de compra, tá? Afinal de contas, né, correções de duas pernas, elas são exatamente desse jeito, né? Ela precisa ter uma mínima e uma segunda mínima, tá? Cuidado com isso. Procurando reversões de operações a favor da tendência. Por exemplo, em uma tendência de alta haverá muitas barras de tendência de baixa e muitos impulsos de duas e de três barras de baixa. Os iniciantes repetidamente as vendem e tomam prejuízo. Os impulsos evoluem para bandeiras de alta que aparentam ser fracas, elas só aparentam, né, por conta do tipo da correção, o que desencoraja iniciantes a comprá-las. Eles acabam de sair de uma venda perdedora e não estão emocionalmente prontos para arriscar perder novamente, especialmente em um setup que não parece forte. Cada bandeira de alta, cada bandeira de alta com uma aparência ruim é bem sucedida e é seguida por outro setup de venda com aparência, né, boa que falha. Aqui, pessoal, é realmente preparar o cérebro, né, para esse tipo de condição. Veja o que ele está falando, né, que
as bandeiras de alta elas parecem ruins. Por quê? Porque as barras de venda elas parecem boas. As barras de venda, né, elas são boas barras, fechando próximo de suas mínimas, né? São barras mais assustadoras. Às vezes, né, elas derivam de uma outside, né, engolfando ali a barra anterior, né, próxima da máxima do dia. Mas isso leva a uma correção de uma, duas pernas. E aí, se você entrar, né, nessa movimentação, o Brooks e é comprovado, né? Ele cita que o trader iniciante, né, ele precisa ficar a favor da tendência para ele poder pegar os sinais da tendência, que muitas vezes ele está trazendo aqui que são bem difíceis de você ingressar. E se você começa a participar dos contra-tendência, né, o mercado teve uma fase de impulso, né? Se mais vezes o mercado faz impulso e canal, é melhor você estar trabalhando a favor do impulso e canal, tá? Por quê? Porque mais dias vai ser nesse formato. Ah, Luciano, mas vez ou outra ele faz o impulso e ele reverte esse impulso. São menos dias. Não dá para você colocar como regra aquilo que acontece menos, tá? A tendência frequentemente está em um canal relativamente estreito, e as correções geralmente voltam e atingem os stops no 0 a 0, emboscando traders fora da operação. Evitar esse stop no break-even aqui, né, pessoal? Em tendência, o mercado ele tende, tá? Movimentação natural do preço, Luciano. Você ingressou, né? É normal o preço voltar, né, para fazer esse reteste na barra de rompimento, né, na barra de retomada, né, da tendência. Muitas vezes ficam gaps abertos, né, a gente até falou sobre isso em Smart Money, né? Muitas vezes permanecem gaps abertos aqui, o mercado volta para testar esses gaps. Afinal de contas, é interessante que você entenda que essa retomada de decisão, às vezes o mercado faz um impulso, né? Uma correção mais lateral, e aí de repente você vê um outro, né, deslocamento mais rápido onde ficou um gap aberto. É muito provável que esse gap venha a ser testado, tá? É bem provável que esse gap venha a ser testado, porque essa é uma das características de tendência. Então, opa, Luciano, entrei, vou deixar meu stop no break-even porque ele fez nova máxima. Ainda não dá, tá? Ainda não dá. É, Geralmente volta e atinge stops no 0 a 0, buscando trades fora da operação. Pegou teu stop, você não vai entrar de novo logo na sequência. A maioria não entra. Isso aqui não é fácil de se fazer. Eu sei que você tenha muita experiência e você já esteja mentalmente preparado, né, para fazer isso. Você coloca o stop e fala, se ele me tirar, voltar aqui, eu vou entrar novamente na primeira barra de sinal, né? Você tem que ter essa convicção com você, senão você não vai participar de novo. Os traders precisam mover seus stops para abaixo das mínimas dos swings em uma tendência de alta, ou para acima das máximas de swing em uma tendência de baixa. Então, opa, eu entrei aqui, né, o preço fez nova máxima, eu trouxe meu stop, né, para o break-even, muito provavelmente ele vai pegar. Seu stop é aqui, ó, porque ele fez nova máxima. Aí você pode mover, né, para baixo do swing mais recente. Já que em tendência, né, o preço tende a permanecer fazendo máximas e mínimas mais altas. Se eles estiverem muito ansiosos para mover seus stops para o 0 a 0, eles irão ficar de fora. Então, eu coloquei só como ponto de atenção, né, para mim, enquanto eu estava estudando. Como quase todos os dias de correções rasas são dias de tendência desde a abertura, eles devem ser considerados como uma variação forte. Um dia de tendência desde a abertura normalmente é a forma mais forte do padrão de tendência. Então, aqui, né, fica uma possibilidade, né, dessa leitura, né? Como quase todos os dias de correção rasas são dias de tendência desde a abertura, o que são correções rasas? Correções que não chegam na 20, né? É um dia extremamente forte, as correções ficam próximo da 20, mas eles não chegam a tocar. Muito menos, né, até deixar gaps, né, barras com gaps abaixo dela. Eles devem ser considerados uma variação forte. Um dia de tendência desde a abertura normalmente é a forma mais forte, né, de um padrão de tendência, mas ele se desenvolve somente 20% dos dias, né? Então a gente não tem, né, a lógica, né, de um trend from the open, né, um dia de tendência desde a abertura, o tempo todo. A gente tem em cerca, né, de 20% dos dias. Isso significa que comprar acima da primeira barra ou vender abaixo dela, esperando que seja o início de uma forte tendência, é uma operação de baixa probabilidade. Por quê? Porque você vai ver, né, pessoal, cerca, né, de 3, 4 dias, né, dentro do mês ali, essa possibilidade, às vezes 5, né, mas é dentro disso, é dentro de um mês ali, de pouco mais de 20 dias, né, de pregão, a gente não vai ver, né, mais do que 5, né, isso colocando numa probabilidade máxima ali, né, para essa lógica, tá? Reversões são muito mais comuns na primeira hora. Então, mais
mais uma chamada, né? Reversão na primeira hora. E leia-se primeira hora, né, dentro daquilo que a gente já estudou, aquela janela de 2 horas, tá? Como é discutido, né, no livro 3. Isso aqui falado sobre reversão é mais no livro 3, né? A chance da primeira barra ser a máxima ou a mínima do dia em um dia em, em que há um gap, um grande gap de abertura, pode ser cerca de 50% ou mais, se a barra for uma forte barra de tendência em qualquer direção. Então, não tem uma grande probabilidade dela ser a máxima ou a mínima do dia, 50%, né? A máxima ou a mínima do dia se forma dentro das 5 primeiras barras, aproximadamente em cerca de 50% dos dias. De novo, né? É mais difícil de a gente acertar, né, a máxima ou a mínima do dia, né, dentro dessas primeiras 5 barras, só em 50% dos dias. Mas vejam que tem dias que, em 50% deles, a máxima e a mínima vai estar dentro das 5 primeiras barras. Tá? Isso, né, para dias direcionais. Tá? Em 50% das vezes, você teve ali uma certa lateralidade, né, o mercado dentro, né, das suas 5 primeiras barras, ele já limitou a máxima ou a mínima do dia. O mercado não vai mais voltar, né, para essa região, tá? 50%. No entanto, ela se forma dentro da amplitude da abertura que pode durar algumas horas, em cerca de 90% dos dias. No entanto, né, essa movimentação, ela muitas vezes, essa boa movimentação, ela se forma dentro da amplitude da abertura, né, que é um retângulo ali, né, que ficou muitas vezes a própria abertura, que pode durar algumas horas, em cerca de 90% dos dias. Então, às vezes a gente tem uma lateralidade, a gente tem uma movimentação mais estreita, e aí a gente tem um bom rompimento, tá? E aí, nesse caso, a gente tem um estado comprimido do preço, que pode ir para um estado, né, que vai levar a uma expansão dessa movimentação. E aí, nesse caso aqui, a gente pode ter um rompimento, uma boa continuidade. Normalmente, essa lateralidade, né, ela é mais estreita. Qualquer tipo de dia de tendência pode iniciar uma tendência desde a abertura. Em um dia de tendência desde a abertura, o mercado forma uma extremidade na primeira barra ou nas primeiras poucas barras e em seguida entra em tendência o dia todo, por todo o dia. E frequentemente fecha na extremidade oposta ou próximo dela. Pode haver uma pequena lateralidade nos primeiros 30 minutos, pequena lateralidade, tá pessoal? Não é uma lateralidade muito ampla, de novo, né? Uma lateralidade ampla, uma lateralidade de 1.000 pontos, né? Aí já vai lá para um dia de lateralidade em tendência. Diferente disso daqui, tá? Nos primeiros 30 minutos aproximadamente. E em seguida um rompimento. Nesses que tem esses ranges, né, de 30 minutos, muitas vezes é o suficiente para a gente ter um padrão de fundo duplo ou de topo duplo antes de um bom rompimento. Aproximadamente em seguida, um rompimento, mas a abertura do dia geralmente estará muito perto da extremidade do dia. A mínima em uma tendência de alta ou a máxima em uma tendência de baixa. Então, essas mínimas, né, elas vão estar muito próximas da abertura ou da máxima do dia. Tá? Vai ser um range pequeno. Num padrão de fundo duplo, né, pessoal, dentro dessa lógica, né, de 30 minutos, de uma lateralidade estreita, ele vai estar muito próximo aqui da própria abertura. E aí aqui vai ser a extremidade, né, desse dia da barra do diário. Né? Esses dias frequentemente abrem com grandes gaps, e então o mercado continua como uma tendência em qualquer direção. Né? De novo, a lógica do gap, né? Não quer dizer que é só pelo gap de alta, né, que você já vai poder, né, sair, né, operando na compra, né? Principalmente se for um gap muito grande. Né? O mercado, né, também tem seus limites ali, né, para uma movimentação, né, direta sem correção. Em outras palavras, um grande gap de baixa pode levar tanto a um dia de tendência de alta quanto a um dia de tendência de baixa desde a abertura. Né? Vejam que ele traz as duas possibilidades. O setup é mais confiável se ele formar um forte magneto, né, como uma linha de canal. Por exemplo, formando um setup de reversão, né, em forma de cunha. Ou se ele for parte de um padrão de reversão, como uma reversão a partir de uma bandeira final no fechamento de ontem. Né? Vamos lá. Aqui, né, ele trouxe aqui ó, que o setup é mais confiável. Digamos que você tem um gap de alta, né, e que ele levou, né, a uma tendência de baixa desde a abertura. Digamos que o mercado tenha feito isso, né, você está aqui numa movimentação mais ou menos nesse sentido. Né. Você teve duas puxadas, né, e o mercado fechou bem aqui.
E aí você, né, nesse dia de abertura, que ele está falando, né, que o setup é mais confiável, se ele formar um forte magneto, né, como uma linha de canal, por exemplo, né, formando um setup de reversão em forma de cunho. E aí o mercado abriu com um grande gap de alta aqui, ó, mas com uma barra de baixa. E onde que ele abriu? Ele abriu numa WED, uma movimentação de três puxadas, uma movimentação de um padrão que tem, né, possibilidade de TBTL ou reversão. Pensando no dia de tendência de baixa desde a abertura, ele está falando numa reversão, né, desse canal. E aí, né, você poderia ter, né, um dia de tendência de baixa desde a abertura, né? O mercado vai corrigir, mas ele vai se manter, né, trabalhando, por exemplo, nesse sentido. Ou, né, com o dia anterior, né, você ainda pode ter também um padrão de reversão, como uma formação a partir de uma bandeira final, né, no fechamento de ontem. Uma bandeira final pode ser uma wedge, pode ser uma wedge com topo duplo, né, bandeiras finais, né, derivam, né, desse tipo de estrutura. Tá? Então seria o mercado abrir, né, também, por exemplo, ó, aquele, digamos que aqui era a continuidade, né, ele fez uma movimentação de três puxadas. E ele abre aqui para testar, né, a wedge com topo duplo. Ainda é um padrão, né, de possibilidade para TBTL ou reversão. Tá? Então, dentro desse sentido aqui que ele está trazendo essas explanações. Esse tipo de tendência pode ser tão forte que pode haver continuidade na primeira ou na segunda hora do dia seguinte. Portanto, os traders devem procurar entrar a favor da tendência em correções após a abertura do dia seguinte. Então, dentro, né, dessa leitura, né, é interessante, né, que você fixe, né, as possibilidades de ingresso. Ó. Esse tipo de tendência pode ser tão forte que pode haver continuidade na primeira ou na segunda hora já do dia seguinte. Portanto, traders devem procurar entrar a favor da tendência em correções após a abertura do dia seguinte. As correções frequentemente é forte o bastante para fazer traders se questionar se o mercado está revertendo, mas geralmente ela é apenas uma correção de duas pernas em um tempo gráfico maior. Né? Muitas vezes, né, a gente que já usa, né, o triplo screen já fica mais fácil de você visualizar. Às vezes você vê facilmente, né, no 15 minutos que é uma correção de duas pernas, mas no 5 foram muitas barras. E aí é interessante você não ignorar, né, essa possibilidade ali do próprio 15 minutos, principalmente quando há todo um contexto, né, por exemplo, algum tipo de continuidade. Como uma correção, né, para a média móvel no gráfico de 15 minutos. Né? Aquilo que eu acabei de citar. Né? Às vezes é um gap de média no 15 minutos, no 5, e no 15 né, é só, né, um retorno à média. Isso aqui a gente já frisou, né, pessoal, em vários outros vídeos ali, em vários outros estudos, né, essa junção de tempos gráficos. Quando tem dois setups fortes, né, dentro de uma leitura, a gente tem uma melhor probabilidade. E aí eu tenho dois tempos falando a mesma coisa. É diferente de que às vezes, né, a gente tem lateralidade, a gente tem um tempo falando uma coisa e outro tempo falando outra. É um falando compra, o outro falando venda. Opa, a gente está numa confusão. Até esses dois tempos se acertarem, né, a gente pode precisar de mais barras em lateralidade para isso. No entanto, a maioria dos traders consideraria mais fácil simplesmente ler apenas o gráfico enquanto estiver operando. É sem, é, e sempre haverá um setup no gráfico de 5 minutos ao final da correção. Né? Então, que no começo, né, seria melhor ele avaliar somente os 5 minutos, mas se você quer ter, né, um pouco mais de probabilidade, não tem como você fugir, né, da dinâmica de triplo screen. O AL, né, o próprio Brooks, né, não trabalha com a tela só. Né? Se vocês visualizarem o vídeo dele lá, você vai ver desde o semanal, aberto ali na tela do computador dele, né? Semanal, diário, 60, 15 e 5, né? À medida que um dia de tendência desde a abertura está se desenvolvendo, as correções frequentemente são muito pequenas durante todo o dia. Quando isso acontece, esse é um dia de tendência de correções rasas. Esse é o tipo mais forte de tendência. Ele se forma apenas uma ou duas vezes por mês. Tá? Aqui, né, é realmente aquela barra do diário, né, que vai fechar, né, dentro desse sentido. Ele vai abrir na mínima e vai fechar muito próximo da máxima. Nem vai ter, né, correção. Então, à medida que o dia de tendência desde a abertura está se desenvolvendo, as correções frequentemente são muito pequenas, né, durante todo o dia. Quanto menores as correções, né, o mercado vai andando desse jeito. Ó, ele sobe um pouquinho, a barra seguinte é um doji, aí ele tem uma barra de baixa boa, depois ele retoma fraco, né, mas quando ele cai mais forte. Só que ele não cai a ponto de chegar, por exemplo, nem mesmo na média móvel de 20. Às vezes ele tem dificuldade de chegar na média móvel de 9, né, dentro desse cenário. Quando isso acontece, esse dia de tendência de correções rasas. Esse é o tipo mais forte de dia de tendência. E ele se forma apenas uma ou duas vezes por mês. Esse aqui é o mais agressivo. Cerca de dois terços desses dias tem uma correção maior após as 11 horas, né,
Aqui é mais voltado para o mercado americano. Essa correção frequentemente tem cerca do dobro do tamanho da correção desde a tendência que se iniciou, né, na primeira hora. Ela geralmente é anunciada por uma ou duas fortes barras de tendência relativamente grandes na direção da tendência, mas representando uma exaustão climática, né? Então aqui, né, muitas vezes a gente estudou clímax, né, pessoal? Tendência está ali, né, por volta das 11 horas, de repente uma, duas barras grandes, né, ali que se diferenciam dessa aqui. Isso aqui geralmente vai levar à correção, né, que acaba sendo o dobro, né, do tamanho da correção anterior. Então ela vai gerar uma correção maior. Ela gerou um maior afastamento, ela ganhou mais espaço, por exemplo, para retornar 20. Né? Se afastou demais, rápido demais, lucro, né, rápido. Então aqui no nosso mercado, tá, pessoal? Era por volta de 13 horas, né, aqui que a gente começava a experimentar essas correções, né, um pouco maiores, tá? Uma, duas barras grandes, né, na direção da tendência. Não é contra, tá, pessoal? A gente está falando de exaustão clímax, tá? Então é a favor, né, da própria tendência. Tomemos o exemplo, né, de um dia de tendência de alta, de correções rasas. Quando maior a correção Quando a maior correção foi de 9 ticks, o mercado ficou em um canal de alta durante todo o dia. Então, aqui ele está trazendo em ticks, né? Como eu falei, quer visualizar isso de maneira fácil, olha o seu gráfico e veja as correções que mal voltaram a 9, né? Se em algum momento entre as 11, né, e meio-dia o mercado estiver duas barras de tendência de alta consecutivas relativamente grandes, rompendo para uma nova máxima, né, ou seja, tinha um pivô aqui anterior, né, e essas duas barras grandes, né, elas estão levando o mercado, né, a níveis mais altos. Né. É um novo rompimento já tardio, né, numa tendência que veio, né, desde a abertura do mercado. É mais provável que o movimento seja um clímax de compra exaustivo do que o início de uma nova perna. Clímax são mais discutidos no livro 3, mas quando uma tendência se prolonga por muito tempo e então apresenta uma força adicional incomum, isso normalmente sinaliza o fim do movimento por enquanto. Tá? Isso gera, né, a própria possibilidade de uma correção TBTL. Então vai ficar uma hora, pelo menos, né, retornando. Muitas vezes ele volta para fechar esses gaps que ficam abertos, por exemplo, por essas duas barras. Né? Então aqui ele vai voltar, né, aqui para essa região. O mercado acaba voltando, tá? Para fechar, né, esse gap aberto aqui. Muitas vezes fica, tá? Na correção TBTL ele volta, pelo menos, né, muitas vezes para fechar esse gap. E o início de uma correção de duas pernas que irá durar cerca de 10 barras aproximadamente. A correção TBTL, né? Três experientes estão esperando uma correção de 3 a 5 pontos e eles irão sair de suas compras. Alguns irão até mesmo vender o fechamento dessa segunda barra de tendência de alta, uma venda mais agressiva, mas ele vai vender, né, o fechamento dessa própria barra, já esperando que ela não vá ter uma grande continuidade. Porque isso é o que mais acontece, é mais repetição. Ou talvez um ou dois ticks acima de sua máxima, esperando a correção. Eles podem esperar a próxima barra fechar. E se ela tiver um fechamento perto do meio, eles podem vender o fechamento. Se ela for uma barra de reversão de baixa, eles podem vender abaixo de sua mínima. Se eles entrassem abaixo de uma barra de reversão de baixa, seu stop de proteção poderia estar acima de sua máxima. Mas se entrassem a mercado no fechamento do impulso de alta, eles poderiam usar um stop de 3 a 4 pontos e aumentar sua posição um ou dois pontos acima. Ele está trazendo várias explanações, né, pessoal? Dá para você refletir, pausar isso daqui e refletir, né? Mas sinais, né? Opa, Luciano, o mercado fechou no meio da barra, né? Como ele citou. Já é uma barra de dúvida, já não está tendo tanta pressão, ficou muito afastado das médias. Ele pode vender o fechamento dela, né, ao invés de esperar a perda da mínima. É uma barra de reversão de baixa, eu posso vender a perda da mínima, né? Então, depende, né, do tipo de barra. Isso aqui é interessante vocês pausar e refletir isso daqui e depois, né, claro, fazer backtest, tá? É necessário você fazer backtest, senão você não vai ganhar esses parâmetros aqui. Mesmo se eles estiverem errados, o mercado não cair por alguns pontos, provavelmente entrará em uma lateralidade e eles deverão ser capazes de sair com um pequeno lucro na última hora. Tá? Então, quando tem, né, esse tipo de clímax, mais vezes realmente você vai ver muita atividade lateral. E você vender alto numa lateralidade é a melhor escolha. Né? Em uma lateralidade, né,
entrar alto, né, para TBTL, né, ou lateralidade, tá? Trading range aqui, né, é essa segunda possibilidade. Aqui é a correção de 10 barras duas pernas. Pode ter ocorrido uma correção levemente maior na primeira hora, logo antes da tendência se iniciar, mas apenas as correções após o início da tendência são importantes. Então pode ter tido uma correção maior antes de iniciar uma tendência, às vezes ele abre com gap de alta, volta à média antes dele iniciar realmente a tendência. E as correções mais importantes elas são as que depois, né, do início da tendência. Essa ela deixa, né, de ser importante. Você está vendo se as correções são rasas, né? Observe o tamanho delas. E se todas forem muito pequenas e cada correção subsequente permanecer do mesmo tamanho ou menor do que a primeira, o dia será um dia de forte tendência. Por exemplo, né, em uma tendência de alta do E-mini, em que a amplitude média diária está em torno de 12 pontos, todas as correções podem ser de apenas 2 ou 3 pontos. Tá? Então, as correções aqui, né, não estão chegando muito longe. Você está vendo que as correções estão sendo rasas. Muitas dessas correções elas são laterais. A gente vai ver depois, tá, pessoal, quando a gente for fazer o estudo dos exemplos, né, porque aí tem vários exemplos ali, né, a serem lidos ali, né, aí a gente vai ver, né, no gráfico. E isso que acho que se torna mais claro. Mas por enquanto é importante vocês memorizarem essas lógicas. Todas as correções podem ser de apenas 2 ou 3 pontos. Os compradores querem uma correção maior. Tá? Todo comprador quer uma correção maior, porque ele fica mais seguro com a correção maior. O problema, pessoal, é que você tem que treinar a sua mente para entender que correções rasas elas têm melhor probabilidade de continuar seguindo antes de ter uma correção maior. Principalmente se ela estiver no começo, né, ainda. Onde eles possam comprar, esperando um risco menor. Depois de esperar e não conseguir o que querem, eles começam a comprar pequenas posições a mercado e em pequenas correções, né? Já que a correção mais ampla não veio, não está voltando na 20. Não é comum, né, voltar na 20 tão cedo, né, num dia de tendência desde a abertura. Essa pequena compra durante todo o dia continua levando o mercado para cima. Os vendedores nunca veem uma boa venda e, em vez disso, eles decidem vender posições menores e setups fracos. Não há continuidade e eles são forçados a cobrir suas posições com perda. Ou seja, eles estão tomando stop. E essa compra contribui para a lenta subida do mercado. Então, vendedor armadilhado, né? A saída de um vendido é uma compra, né? Então o mercado, né, acaba tendo, né, mais impulso de alta. Traders de momento veem a tendência e eles também compram durante todo o dia. A tendência normalmente continua o dia todo com apenas pequenas correções, mas como os compradores estiveram comprando pequenas posições durante todo o dia, eles nunca tiveram em pânico, né? Eles nunca tiveram em pânico perseguir a alta do mercado, porque eles foram comprando ao longo de todo o dia. Além disso, como os vendedores nunca estiveram fortemente vendidos, não houve uma forte cobertura das vendas. O resultado é que, embora seja um dia de tendência, ela frequentemente não cobre muitos pontos. E os compradores não obtêm um lucro inesperado, mesmo estando do lado certo, né, da forte tendência. O lucro inesperado, né, pessoal, é o clímax, né, aquela movimentação que ele falou que muitas vezes acontece, né, por volta de 11 horas no mercado dele, no nosso por volta de 13, com aquelas uma, duas barras gigantescas, né, já no final de uma tendência prolongada. Então não há, né, esse lucro inesperado, esse alto lucro inesperado. Então eles vão, né, adicionando posição durante todo o dia ali, né, para realizar lucro, né, a níveis mais altos. Né. É, um relatório às 7 da manhã frequentemente pode levar a uma barra de reversão, uma barra de rompimento ou uma grande barra externa, que se torna o início de uma forte tendência que pode durar o dia inteiro. No entanto, computadores têm grande vantagem em relatórios, ou seja, não é para a gente participar, né? Deixa para os computadores. Eles recebem os dados instantaneamente em um formato que podem processar para tomar decisões que levam às ordens. Tudo isso acontece dentro de um segundo. Isso dá a eles uma vantagem significativa sobre os traders. Quando computadores têm uma grande vantagem, traders estão em desvantagem e, portanto, raramente devem entrar no momento em que o relatório for publicado. A gente não opera a notícia, tá, pessoal? Desde o começo do livro, o Brooks vem explicando, né, que não é inteligente você fazer isso, porque a gente não tem a automação ou o tempo de processamento, né, de informação, né, de um grande computador, tá? Ou de um grande processador ali, né, feito, né, para isso.
Os computadores normalmente irão mostrar qual será o modo sempre posicionado dentro de uma ou duas barras, aí cabe a gente esperar, ó. Ou irão configurar uma forte reversão. Os traders, então, terão a probabilidade ao seu lado. Então a gente volta, né, a atuar junto, né, dessa movimentação do mercado e podem buscar entrar na direção apropriada. A forte barra leva ao início de uma tendência. Nem sempre vem no momento do relatório, né? Às vezes essa resposta, né, do relatório, às vezes ela vem um pouco depois. E podem se formar várias barras antes e depois do relatório. Muitas vezes o mercado fica bem lateral, né, pessoal? Esperando, né, essas movimentações de relatório. A gente viu isso, né, essa semana no dia da super quarta. O mercado fica, né, fazendo movimentos que não são, né, é, próprios, né, de uma movimentação mais natural do preço. Eles ficam ali realmente mantendo uma lateralidade, esperando aquele relatório. E aí, quando finalmente sai, né, que eles fazem uma movimentação mais brusca, né? Ela acontece em relatórios com uma frequência suficiente para traders estarem preparados para isso. Então entram assim que o modo sempre posicionado se torna claro. Muitas vezes o mercado demora um pouco, mas ele gera, né, algum tipo de direção. O que é mais comum? Uma certa lateralidade, né, uma certa espera, né, até o horário, né, desse relatório. Às vezes acontece, né, do mercado tá, isso aqui, né, já vem de mais tempo de tela. Às vezes o mercado tem esse relatório, né, pessoal, bem em um rompimento, né, um modo rompimento, né, a gente tem às vezes uma cunha, e aí o mercado inicia, né, uma boa movimentação a partir daqui, né, e aí acaba sendo interessante, né, renova às vezes um ponto de inflexão, e aí ele tem uma continuidade. Aqui ele gera um trade interessante, né, ele já tem, a gente já tinha, né, o escopo aqui da possibilidade, né, de uma reversão. Então, quando a gente já tem essa possibilidade, e a resposta do relatório vem ali, né, e ele inicia um padrão, geralmente ele inicia, né, uma movimentação mais forte. A lógica para o rompimento é igualmente verdade, né? Às vezes ele vai romper, por exemplo, aquela wedge, e aí vai ficar com premissa de duas pernas, né? A gente tem premissa, né, para cada movimentação. Às vezes, após cerca de 30 minutos de uma pequena amplitude, há um teste da abertura que ocorre por volta das 7, normalmente coincidindo com um relatório. Aqui ele está trazendo de novo, né, a mesma explanação. Às vezes, né, após cerca de 30 minutos, né, de uma pequena amplitude, há um teste da abertura. O mercado está numa pequena amplitude, né, ele testa, né, a região da abertura, normalmente coincidindo com o relatório. Embora isso resulte em uma pequena lateralidade, a tendência que rompe é muito mais forte do que aquela vista em um dia de lateralidades em tendência. Ela é idêntica a um dia de tendências desde a abertura e deve ser considerada uma variação. Então ele tem uma pequena lateralidade, né, por cerca de 30 minutos, e aí ele tem um rompimento, né, que é junto, né, com a lógica do relatório. O relatório levou a continuidade, né, dessa pequena lateralidade que já era o modo rompimento, né? Então, uma coisa favorece a outra. Mesmo os melhores padrões ainda falham em fazer o que você espera cerca de 40% das vezes. Então, isso aqui é outra coisa, né, pessoal? Essa preparação mental para, opa, Luciano, eu entrei na compra, mas eu sei o que eu vou fazer, né, se essa compra não tiver continuidade. Eu sei onde eu vou fazer uma parcial, né? A gente vai discutir isso nos próximos estudos, né, que é nos exemplos gráficos, né? No meu tem algumas anotações, né, de onde eu busco fazer parcial, de onde o Alf cita, né, às vezes as novas máximas, aquela questão de espaço. Então, dentro, né, dessa lógica, né, mesmo bons setups, eles precisam, né, ali estar com essa avaliação, né, que ele pode não dar certo por 40% das vezes. Às vezes a gente consegue um pouco mais, é porque tem muito contexto a favor, mas às vezes, né, isso aqui. E aí você tem que entender que a gente opera, né, dentro dessas possibilidades, né? Nunca é aquela plenitude, né? Vou colocar todo o meu capital aqui porque isso aqui é 100%. Às vezes é muito perto até, né, de uma probabilidade muito alta, né? Mas não cabe ali você, né, colocar todos os ovos ali numa única exposição. Se o mercado não fizer uma pausa na terceira ou na quarta barra, ele pode ter ido muito longe, muito rápido, e isso aumenta as chances de que o mercado irá reverter ao invés de permanecer em uma tendência. De novo, né, pessoal? Mesmo, né, uma boa tendência, né, quando ele encontra uma movimentação que vai muito longe, muito rápido, talvez, né, ali seja o limite, né, desses compradores.
Então, se o mercado não fizer uma pausa na terceira ou na quarta barra, ele pode ter ido muito longe, muito rápido, e isso aumenta a chance de alguma reversão, ou mesmo, né, de alguma correção. Então, é, eu tenho algumas regras, né? Por exemplo, eu não gosto de comprar, por exemplo, muito longe da 9. Né? Opa, Luciano, mas tem um alvo lá. Cara, mas às vezes você vai entrar numa movimentação, né, porque tem um alvo, e você vai ter que. Você tem que pensar, né? Às vezes você tá, opa, já é uma movimentação boa, já está afastado. A 9 está passando bem aqui, ó. A 20 está passando aqui. Se tiver que voltar na 9, às vezes vai dar 500 pontos. Às vezes eu não estou disposto a segurar essa operação por 500 pontos. Então, ou vou entrar em tempo gráfico menor, né? Algum setup de compra lá no tempo menor, ou vou ficar de fora, esperando, né, uma possibilidade de ingresso, tá? Então, cuidado, né, com essa dinâmica, porque às vezes, né, quando o mercado vai muito longe, muito rápido, e aquele ponto até mesmo de clímax, né, de uma tendência prolongada, lá por volta das 13 horas, você vê um novo microcanal se formando tarde na tendência, cuidado. Aquele microcanal também pode ser um ponto, né, onde você já tem mais chances agora do mercado reverter do que ele permanecer na tendência. Então, cuidado com isso, cuidado com essas movimentações tardias. O mercado abriu às 9, você está lá 13 horas da tarde, né, 13, 14 horas da tarde vendo essa movimentação, né, cuidado porque pode não ser mais, né, o início de uma nova forte tendência. Todo dia começa com um dia de tendência desde a abertura nas primeiras barras do dia. Logo que uma barra se move acima da máxima da barra anterior. Isso aqui é dentro da lógica do setup da primeira barra, né, pessoal? Ele é um dia de tendência de alta desde a abertura. Pelo menos naquele momento. Se, em vez disso, ele negociar abaixo da mínima da primeira barra, ele será um dia de tendência de baixa desde a abertura. Então, aqui ele está trazendo, né, que todo dia começa, né, com um dia de tendência, né, de baixa ou de alta desde a abertura. Então, uma boa barra de alta com um rompimento acima de sua máxima, teve ali o setup de compra. Muitas vezes vai buscar somente, né, a projeção do corpo da barra 1. E uma boa barra de tendência de baixa, né, também, ela também pode ser um dia de tendência de baixa, né, mesmo que temporária, né, desde a abertura. Na maioria dos dias, o movimento não tem muita continuidade e há uma reversão. Ele citou, né, que a maioria dos dias a gente tem múltiplas reversões ali na primeira hora, nas duas primeiras horas. E o dia evolui para algum tipo de outro dia. No entanto, quando o rompimento da barra anterior cresce em um impulso maior, as chances de um forte dia de tendência desde a abertura aumentam consideravelmente, e os traders devem começar a operá-lo como um dia de forte tendência. Quando, né, pessoal, a gente tem um dia, né, de abertura, assim, boa barra, barra 2, né, ele está falando que o impulso cresce. Né, então, esse impulso teve mais barras. Opa, Luciano, teve um microcanal. Isso aqui é um modo sempre posicionado, né, desde a abertura. Então, nesse sentido aqui, pessoal, a gente vai trabalhar em prol de nova máxima, em prol de continuidade, em prol, né, do tamanho, né, da amplitude dessa movimentação para mais, tá? Normalmente, né, nesses dias aqui, ó, como um forte dia de tendência. Então, a continuidade também pode ser forte. Então, quando, né, você tiver nesses dias de impulso, ele crescer, né, ele for maior, as chances, né, de um dia de tendência desde a abertura aumentam consideravelmente. Se o mercado ficar em tendência por 4 ou mais barras sem correção, de novo, né? 4 barras, né? Pelo menos aqui o microcanal, ou mais barras sem uma correção, ou mesmo duas grandes barras de tendência, né, que aí no caso quando você tem duas barras que são realmente muito grandes, se você olhar para elas e praticamente se você subdividi-las, né, você visse como 4 barras, você vai ver um impulso de duas barras. Essa é a leitura. Né? Mas quando você olha para o número de barras anteriores, né, e você olha, opa, Luciano, mas o tamanho médio das barras era isso aqui. Essa daqui ela se parece muito com 4 barras, né? E aí você vai ter, né, um impulso de duas barras. Mais vezes essa movimentação também tem predisposição a ter continuidade. Ou mesmo duas barras grandes, entendeu? Esse movimento deve ser considerado um forte impulso. Então, se você vê duas barras muito grandes, né, que te lembram que você teve um movimento de um microcanal, é importante, né, você lembrar que isso daqui pode ser lido como um forte impulso. Precisa de pelo menos duas barras, tá, pessoal? Uma barra sozinha não é um impulso, né? O impulso é uma área onde tanto compradores quanto vendedores concordam que pouca negociação deve ser feita e, portanto, o mercado precisa se mover rapidamente para outro nível de preço. Quando o impulso começa durante as primeiras barras, o dia é um dia de tendência desde a abertura. Né?
a maioria dos dias a gente sabe que ele não começa nesse formato, né, pessoal? A maioria dos dias a gente vê muitos dojis, a gente vê muitas reversões de duas barras, a gente vê muita falta de continuidade, né? A gente vê, por exemplo, opa, Luciano, a gente tem às vezes uma excelente barra de tendência de alta, mas em momento nenhum o preço vai, né, acima da máxima dessa barra. Ó, fica aqui, ó. Aquela questão do ingresso, né, que seria na retomada da máxima dessa barra, ela acaba nunca existindo, né? É mais um padrão que se repete. Muitas vezes a nossa barra um do dia é um doji, ela já está te indicando que você vai ter algum tipo de lateralidade por mais tempo, né? É uma barra de lateralidade. Ele pode permanecer assim pelo resto do dia, mas algumas vezes o mercado logo reverte e rompe na outra direção. Isso pode resultar em uma tendência na direção oposta, como uma tendência em forma de impulso e canal, ou um dia de lateralidades em tendência. A gente estudou, né, o lateralidades em tendência. Acontece muito mais, né, do que esses dias aqui, né, que são tendência desde a abertura. Né, a gente, né, é melhor você se habituar a esse daqui. É mais difícil de operar, mas você tem que se habituar, porque ele acontece mais, tá? Esse daqui acontece menos. Você tem que se habituar, porque você não pode operar contra a tendência nesse. Num dia de lateralidades em tendência, você pode operar dos dois lados. Você pode operar no modo vendido, você pode operar no modo comprado, tá? Mas nesse daqui não, né? Nesse aqui não convém você operar, né, contra a tendência. Ou simplesmente num dia de lateralidade. Menos comum ainda, né? A gente viu nos outros estudos ali. Como acontece em qualquer impulso forte, os compradores que compraram cedo irão realizar lucros parciais em algum ponto, né? Esses pontos normalmente são os alvos, né, que a gente já estudou também, criando uma pequena correção, como discutido anteriormente na sessão sobre tendências. Por que, né, que a gente vê correções muitas vezes no primeiro alvo, às vezes de uma, duas barras, né, bem discretas, né, mas a gente já vê rápida continuidade. Outros compradores que perderam o movimento irão comprar agressivamente essa correção. Então, onde alguns compradores estão realizando lucro, outros, né, estão vendo isso daqui como uma oportunidade de ingresso. Assim como os que querem uma posição maior, onde que eles vão adicionar a posição na máxima? Não, na correção. Os compradores irão comprar com ordens limitadas e na mínima da barra anterior e abaixo dela, esperando, né, ó, vejam ó, as ordens, né, um pouco mais agressivas, né, ordem limitada na mínima da barra anterior, né, e abaixo dela, esperando que a barra atual caia abaixo da barra anterior e permita que eles comprem um pouco mais baixo. Eles estão tentando lucrar mais, né, e manter um stop, né, um pouco mais adequado. Outros compradores irão comprar com ordens stop acima da máxima da barra de correção, um sinal de compra, né, no caso de uma H1. Em forte tendência, né, pessoal, se for começo de impulso e que tenha, né, uma H1, acaba sendo interessante. Né? Tem ali um micro canal nas quatro barras iniciais. Tem uma perda de mínima, depois tem uma H1, né, aí você perder esse tipo de movimento aqui, muitas vezes você vai ficar de fora. Então a ideia é se preparar, né, para os tipos de abertura, tipos de movimentação, né, do preço ali que ele pode te apresentar. O impulso normalmente é seguido por uma dessas três coisas. Primeiro, o mercado pode ter ido muito longe, muito rápido e está experimentando um comportamento climático e exaustivo. Então, às vezes, né, o impulso ou o gap, né, levou o preço muito longe, muito rápido e já é uma movimentação exaustiva. Às vezes já vinha de uma tendência anterior, né, e isso aqui acaba sendo um clímax de compra. Por exemplo, se houver em seguida uma pausa ou uma correção, como uma barra interna, né? A gente já falou também, né, sobre essas barras internas, ou uma pequena bandeira em forma de cunha, isso poderá se tornar uma bandeira final e levar a uma reversão após um pequeno rompimento. E a reversão pode se prolongar por várias horas, né? No caso aqui ele está apresentando, né, pessoal, um gap de alta que foi muito longe, rápido demais, que está chegando numa cunha. Citou aqui uma barra, né, pequena, né, uma inside ali, uma barra, né, para venda, por exemplo, da perda da mínima, né, no caso. Uma barra interna aqui, ó. Tá? Às vezes está chegando na 200, é muito afastado das outras médias também, né, que é um outro parâmetro que a gente tem. Alternativamente, o mercado pode ficar em uma lateralidade estreita por várias horas. Né? Então, o mercado numa lateralidade estreita por várias horas, seguida pela retomada da tendência até o fechamento, resultando em um dia de retomada da tendência. Então, às vezes o mercado fica, né, numa lateralidade por bastante tempo, até que finalmente tem um rompimento, né, para uma retomada da tendência. Isso aqui, pessoal, quando acontece, normalmente em tempo gráfico maior,
né, já teve algum tipo de impulso, e aí as médias estão voltando a chegar no preço, né? Às vezes você vê isso aqui só, né, num tempo gráfico maior para uma leitura um pouco mais clara. É, resultando em um dia de retomada da tendência. Esse movimento pequeno e lateral é muito comum após um impulso prolongado de 5 a 10 barras. Ó. A gente veio falando, né, que quando o preço se estica demais, né, um impulso prolongado é de 5, 10 barras, né, é mais comum você ter esse movimento mais lateral. Por quê? Porque as médias precisam chegar ao preço. O terceiro e mais comum resultado é quando o impulso não é tão grande a ponto de ser exaustivo. E a formação de um canal de tendência e o dia, né, se torna um dia de tendência em forma de impulso e canal. Então, quando o gap não é, né, tão grande, ou o impulso, né, inicial não é tão grande, a probabilidade, né, dele ter mais espaço, né, é melhor, principalmente se tiver algum tipo de magneto, né, às vezes no macro, né, o magneto está aqui, ele abriu aqui, ó, ele tem todo esse espaço para correr, para ele chegar até o magneto, né, diferente dele abrir, né, aqui, né, muito, muito longe das demais médias, né, e o preço abrir aqui e você esperar que ele vai ter uma ampla continuidade, é pouco comum. Entrar na primeira correção após uma forte perna é simplesmente aproveitar a propensão de fortes movimentos testarem a extremidade. Isso aqui é um trade que é bastante interessante. Para a galera, né, que já está ali há mais tempo, né, utilizando esse mesmo estudo, essa mesma metodologia, ela acaba sendo uma repetição interessante, né? A gente começa o dia, né, pessoal, buscando algum tipo de força, né, de leitura de força. E às vezes, né, como o Alta citando aqui, ó, após a primeira, né, forte perna, né, às vezes você tem um microcanal de alta, e aí o mercado corrige, você não quer que esse microcanal vá muito, muito longe. A ideia é que ele corrija mais cedo. Isso para ser positivo para a gente, senão você vai ter que entrar de qualquer forma. Se ele chegar em 10 barras seguidas, né, aí já a possibilidade de lateralidade ou uma correção maior, ela aumenta. Então, dentro desse sentido, ao entrar na primeira correção após uma forte primeira perna é simplesmente aproveitar a propensão, né, de movimentos testarem a extremidade. Então, se essa correção ela foi, né, um pouco mais extensa, chegou na 9, a ideia é que ele pelo menos venha fazer um teste dessa extremidade. É impulso se tornando um canal estreito, é um microcanal se tornando um canal estreito. A maioria dos movimentos fortes tem pelo menos duas pernas. Então, a primeira correção tem uma chance muito boa de levar a uma operação lucrativa. Então, como a maioria dos movimentos, né, normalmente tem duas pernas, é, acaba sendo mais confortável, né, você participar a favor dessa perna 2, né? É dentro da lógica daquilo que a gente falou no estudo dessa semana. Né? Teve um impulso bom, né, ali de 7 barras, já foi um pouco mais exagerado do que a gente gostaria, né, porque ele já vai mais longe, né, mais rápido. Já tinha andado uma quantidade de pontos muito grande, né, tinha 2.000 pontos ali já numa única movimentação. É, mas ainda assim, né, a ideia era que uma correção levasse pelo menos a uma nova máxima. Por quê? Porque isso é o que mais se repete. E aí a gente acaba entrando, porque é o que mais se repete. Né? Mesmo quando o mercado apresenta, né, uma condição diferente e às vezes ele gera um stop para a gente. Essa entrada é especialmente importante em dias de tendência desde a abertura. Se você perdeu a entrada original em tendências fortes, se você perdeu, né, a entrada original, você está tentando entrar, né, na correção. Em tendências fortes, o que constitui a primeira correção nem sempre está claro, porque as tendências frequentemente têm duas ou três barras laterais que não quebram uma linha de tendência relevante e, portanto, não são significativas o bastante para constituir uma puxada para trás. Às vezes é só aquela barra interna, tá, pessoal? É aquela barra, né, que o Oliver chama de, por exemplo, né, barra vermelha ignorada. Né? Às vezes ela nem consegue realmente uma perda de mínima real. A gente sabe que no 1 minuto teve perda de mínima, mas aqui não teve. E aí o mercado já pega e já faz isso daqui, né? Ele já retoma. Isso daqui foi uma correção sintética, tá? Às vezes, né, o mercado apresenta dessas, né? Isso daqui foi a única correção, né, existente, presente ali, né, nessa movimentação. É, a primeira correção nem sempre está claro, né? E, portanto, não significativas o bastante para constituir uma puxada para trás, ou seja, não teve uma perda de mínima. No entanto, mesmo que não haja retrocesso em nenhuma correção real no preço, uma pausa é uma correção lateral e uma variação de uma correção. Então, aqui, né, seria
a lógica, né, de uma correção sintética, tá? Isso aqui só é interessante quando já tem alvo, né? Opa, Luciano, já tem rompimento, o mercado já está tendo continuidade, eu tenho a projeção de um pivôzão aqui, e eu estou querendo participar, estou aqui entre até 40 barras aqui no ponto de swing anterior, e estou querendo participar, leiam isso daqui, né, como uma correção sintética, tá? Então ele já corrigiu, já retomou, né, e ele vai levar uma continuidade, e provavelmente, né, essa lógica de alvos. A parte mais difícil de operar nesses dias de tendência muito forte é que as tendências não parecem particularmente fortes à medida que elas estão se formando, né? Então, normalmente ela não parece uma tendência forte, né? À medida que ela está se formando, no final do dia, claro, fica lindo ali. Mas aí é você fazer backtest até o ponto de você entender que mesmo esse começo, às vezes não muito claro, pode te levar a isso. E claro, né, os contextos dos outros tempos gráficos também, né, para te auxiliar nessa tomada de, de contexto. Não parece particularmente à medida que elas estão se formando. Normalmente não há impulsos impressionantes ou correções para a média móvel fáceis e de alta probabilidade. Então você vai vendo as coisas acontecerem pela ausência desses setups também, né? O mercado não volta na média, o mercado não te dá um gap de média, né? O mercado não te dá esses setups, pelo menos não tão cedo, até ele pagar alguns alvos. Em vez disso, o mercado tem correções. Em vez disso, o mercado tem correções após poucas barras e muitas barras de tendência na direção oposta. Ele frequentemente está num canal de aparência fraca. E os iniciantes falham em ver que as correções são todas pequenas. O mercado parece nunca voltar à média móvel. Ó, é um ponto importante. E o preço continua se afastando lentamente da abertura. É lento, né? Não é com aqueles grandes clímax, tá? São movimentações diferentes. Traders experientes veem todas essas coisas como sinais de tendência de alta está muito forte. Isso dá a eles confiança para fazer operações de swing. É isso daqui que você tem que estar buscando, né? Entender que as correções são rasas, elas são todas pequenas e que você tem que continuar operando a favor da tendência. Eles corretamente sabem que, embora as barras pareçam ser parte de um canal fraco e, portanto, deveriam criar setups de baixa probabilidade, quando elas ocorrem em um dia de tendência de alta de correções rasas, elas formam setups de swing de alta probabilidade. Por quê? Porque as barras são ruins, né? Porque as retomadas são de barras ruins, né? Às vezes são pequenas insides, né? Particularmente eu já gosto muito, né, dessas pequenas insides, porque eu comecei a me habituar com essas características, né? Então, retornos a 9, né, que opa, o mercado não está chegando na 20, Luciano, isso é ótimo. A gente viu isso no diário, lembram? Quando o mercado fez aquele impulso de baixa, quando ele chegou na 9, a primeira coisa que a gente falou, o mercado retornou a 9. É o primeiro indício de um setup de venda. Né? Para quê? Para um retorno à nova mínima. Foi o que o mercado acabou fazendo. Vejam como os tempos são fractais, né? Todas as correções em dias de tendência desde a abertura são boas entradas a favor da tendência. Vejam aqui, ó. Todas as correções em dias de tendência desde a abertura são boas entradas a favor da tendência. Então você tem que buscar as correções. Esqueçam os trades contra a tendência. Mesmo que quase sempre pareçam fracas. Por que parecem fracas? Porque as barras de baixo às vezes são fortes, né? São boas, né? Você vê barra fechando próximo da mínima. E as de alta você não vê barras tão grandes, né? A não ser às vezes uns rápidos deslocamentos até a nova máxima e que já pausa, já volta a corrigir. É quando ele chega próximo da nova máxima de novo, ele volta a fazer outra correção. Faz uma nova máxima, volta a fazer outra correção, né? Não vai ter aquele grande clímax, né? Que ele vai romper acima da máxima e vai gerar um grande distanciamento. Um trader pode continuar a ter confiança de entrar a favor da tendência mesmo após uma correção finalmente quebrar uma linha de tendência significativa. Em uma forte tendência de alta, procure comprar na mínima da barra anterior, ou um ou dois ticks abaixo dessa mínima, ou com uma ordem stop um tick acima, né, de setups de H1 ou H2. Ele está tentando entrar de forma breve nas correções, entrar abaixo de barras, entrar, né, na H1 ou no H2. Né? Vejam que ele não está desistindo desses trades, ele está tentando achar forma de comprar até mesmo abaixo de barras. Observe o tamanho das correções desde que a tendência começou. Por exemplo, em uma tendência de alta com correções rasas, se a maior correção nas últimas horas tiver sido apenas de 8 ticks, compre com uma ordem limite de 5 a 7 ticks abaixo da máxima do dia. Ele está tentando, aprender, né, com o tamanho da correção anterior.
Se a correção anterior teve até 8 ticks, eu posso começar a comprar aqui próximo, né, dessa mesma pontuação. Em fortes tendências de baixa, os traders irão fazer o oposto, vender na máxima da barra anterior, ou seja, ele está vendendo, né, quando o preço está indo acima, né, da máxima da barra anterior. Deixa eu só colocar aqui, ó. Uma tendência de baixa, a movimentação é essa, né? Quando o preço vai acima da máxima da barra anterior, né, que ele vai vender, ou, né, ele vai fazer a venda de L1, né, e venda de L2, né, a mesma lógica. Com uma ordem stop um tique abaixo da barra de sinal de L1 ou L2. E L2, né? L1 e L2, né? Ele coloca as duas posições de venda, ou seja, você poderia, né, fracionar a sua mão em qualquer puxada que seja aproximadamente do tamanho, né, de uma barra média. Então, movimentos de alta, né, tendem a ser repelidos ali, né? E também a questão de frequência, né, pessoal? Se eu estou num canal estreito de baixa, uma, duas, três barras de alta está no limite. Uma barra de pausa e retomada, né, já seria, né, fantástica aqui para a gente poder tentar buscar, né, uma nova mínima. Já fica algum espaço para a gente. É um trade de boa probabilidade. O mercado tem inércia. E essa primeira tentativa de encerrar a tendência, normalmente ela falha. Uma vez que a linha de tendência foi rompida e que houve uma correção significativa, então a primeira perna da tendência provavelmente terminou. Mesmo assim, a primeira quebra de linha de tendência tem grande chance de configurar uma entrada a favor da tendência e que irá levar a uma segunda perna ou a uma nova extremidade na tendência. Então a gente tem uma tendência e um canal estreito, né, de alta aqui, ó. De repente a gente tem aqui, ó, uma quebra, né, dessa linha de tendência. Mais vezes essa movimentação ainda leva, né, a um teste da máxima da tendência. Isso aqui é o gap de média também, né, pessoal? É a mesma lógica. Se a gente falou que numa fase forte o preço não chega na 20, né, ele faz correções rasas, correções rasas. De repente ele faz uma correção profunda, constrói um gap de média. É um setup de compra para um teste da máxima da tendência. Tá? É exatamente a mesma ideia, só que a gente está falando aqui sobre linhas, né? Então a primeira quebra de linha de tendência tem grandes chances de gerar um trade a favor da tendência. As correções frequentemente têm barras de sinal fracas e há muitas barras de tendência contra a tendência. Por exemplo, né, em uma forte tendência de alta, a maioria das barras de sinal de compra podem ser barras de tendência de baixa, né, ou seja, barras às vezes que não nem está na direção, né, da tua entrada, mas ele está falando que as barras podem ser barras de tendência de baixa ou barras em forma de doji. E muitas das barras de entrada podem ser barras de alta com corpos pequenos. Eu gosto bastante dessas aqui, né, com barras com corpo de alta e pequeno, né, porque normalmente isso leva à expansão, né, na barra seguinte. Então, ela nos traz, né, um lucro rápido. Elas frequentemente são seguidas por duas ou três barras de tendência de baixa consecutivas, né, ou por microcanais de baixa. Tá? Então vejam que ele está trazendo aqui já algumas probabilidades de leitura. Elas frequentemente são seguidas por duas ou três barras de tendência de baixa consecutivas, né, que é o limite ali do canal estreito, ou por microcanais de baixa. Né? E algumas vezes, né, você vê microcanais contra a tendência, tá? Mas, né, que não leva a um retorno a 20. Né? Se ele não quebra nem a linha de tendência, nem chega na média móvel de 20, a tendência ainda está forte. Essa pressão de venda constantemente faz muitos traders procurarem por sinais de venda, em buscando-os para fora da tendência de alta. Os sinais de venda nunca parecem fortes o bastante, mas os traders vendem de qualquer forma, pois parecem ser melhores sinais do que as compras. Né? Aqui é a ideia de FOMO, né, pessoal? A pessoa não conseguiu participar da compra, ela começa a querer buscar o final dessa tendência, né, o topo da tendência, ou são os caçadores de topo, né? E eles querem operar. Tá? Então isso aqui é bem arriscado. É bom você também pensar e refletir. Né? Quando estiver fazendo backtest, se você já quis ou tenta, né, participar desse tipo de trade contra a tendência. Eles veem que houve uma correção logo após cada sinal de compra, que volta e atinge o stop, né, de empate, e pensam que é um sinal de uma tendência fraca. Eles enxergam que é uma tendência de alta e querem comprar, mas não descobrem como fazer isso, pois acham que todo sinal de compra parece ruim. Essa é uma característica, tá, desse tipo de tendência. Depois vocês voltam e olham esses dias, né? A gente vai, como a gente já leu, né? A gente vai depois fazendo, naquele estudo que a gente vai fazendo ali, que a gente vai gravando, a gente vai buscando, né, essas características, né, dessas movimentações. Quando a gente estiver ali dentro de um dia de tendência desde abertura, né, a gente vai apontando ali até mesmo as entradas, né, de barra de baixa ali que ele citou. As correções são muito pequenas e os setups são muito fracos. Além disso,
Como esses dias acontecem apenas algumas vezes por mês, eles estão condicionados pelos outros dias, quando a pressão de venda normalmente leva a uma venda operável. Então, eles continuam entrando nos setups de venda que parecem muito corretos. A gente tem pouca memória, né, desses dias. Então, por isso que a gente tem que fazer treino em backtest. Você tem que se preparar, né, para reconhecer o dia e continuar operando a favor dele. Então, dentro dessa lógica, né, acaba sendo importante, ó, ele trouxe aqui que realmente mais dias são laterais. E mais dias, uma venda contra uma pequena tendência, ela leva a lucro. Só que nesse dia não. Tá? Nesse dia, no máximo, pequenos scalps. Eles não parecem corretos porque eles são o início de bandeiras de alta e não de reversões. Então, elas não parecem, né, interessantes também. Né? Então, você fica ali, né, naquele mercado que está se movendo calmo, né, mas na mesma direção. No entanto, os trades experientes veem, isso aqui é a parte que você tem que realmente memorizar, né? Trades experientes veem uma tendência de alta com correções rasas e uma incapacidade de cair abaixo da média móvel, ponto de novo, né, importante, juntamente com muitas barras de tendência de baixa. Muitas barras de tendência de baixa. Isso aqui embosca muita gente, né? E fracos sinais de compra. Eles entendem o que está acontecendo. Eles veem os traders sendo emboscados fora de suas compras e sendo enganados ao procurar constantemente por topos. E sabem que essa tendência de alta é especialmente forte. Então, essa é a lógica. Né? Você entender isso daqui para você chegar nessa qualidade aqui do trader experiente. O trader experiente sabe que muitos traders estarão fazendo o oposto do que deveriam estar fazendo. E eles serão forçados a sair de suas posições da venda com perdas e correr atrás do mercado de alta. Isso cria uma tensão prolongada no movimento de alta, onde muitos traders querem comprar, mas não compram. E os traders experientes compram continuamente em um dia, né, um dia muito lucrativo. Tá? Vai ser acionado, né, pessoal, o stop desses trades que são contra a tendência, né? Isso gera mais continuidade, né, na movimentação. Como a gente falou, né, a saída dos vendidos são compras, né? Então, isso deixa, né, o mercado mais propício a ter continuidade. Esses dias estão normalmente em canais relativamente estreitos. Aqui, ó, entrar em setups, né, de tempo menor, né, para tentar entrar mais cedo, né? Isso aqui é algo que eu busco fazer, né? Como eu falei, né, como eu uso a ferramenta do Trade System há mais tempo, né? Se eu coloco no M1 e eu vejo que está tudo azul ali, eu vejo um retorno 9, uma barra pequena, para mim é o suficiente para tentar participar, principalmente se eu já tiver algum tipo de rompimento, né? Se eu tiver um topo duplo, não, mas se eu já tiver um rompimento, né, sim, ou se eu tiver mais qualidades, né, ali para uma continuidade também. Esses dias estão normalmente em canais relativamente estreitos, então você sabe que o ciclo é de 1 a 3 barras de baixa, né, contra essa tendência de canal estreito de alta. E se os traders estiverem procurando fazer operações de swing, eles não devem ficar ansiosos demais para mover seus stops para o 0 a 0. Então aqui é mais uma dica, né, operacional. Quando uma tendência está em um canal estreito, ela normalmente irá retornar ao preço de entrada antes de atingir uma nova extremidade da tendência. E os traders inexperientes e assustados irão se deixar erroneamente serem emboscados do lado de fora de uma forte tendência. Por exemplo, se houver uma forte tendência de alta, o mercado frequentemente irá retornar ao preço de entrada. Palavra importante, ó, frequentemente irá retornar ao preço de entrada, na máxima da barra de sinal, em 5 a 10 barras, e com frequência irá cair e penetrar 1 ou 2 ticks abaixo dele. Aqui, né, pessoal, a gente está numa tendência, né, a gente falou que a gente está numa tendência, e aí o mercado fez aqui uma compra de H2, deixou um gap aberto aqui. Ó. A gente, como falei, a gente já estudou isso aqui em Smart Money também, né, no estudo que a gente fez no passado. E aí deu uma mudança. Vinha descendo numa certa lateralidade, deixou um gap. Né, você comprou aqui. E aí você, beleza, ele fez a nova máxima, Luciano. Então eu vou colocar no break-even. É muito comum que o mercado volte para essa região onde teve uma tomada de decisão, onde ficou esse gap aberto, para retestar essa região e para inclusive reentrada desses compradores, com um fundo mais alto. Ele citou que muitas vezes ele vai testar a máxima, né, desse gap e em alguns momentos ele vai penetrar, né, 1 ou 2 ticks abaixo dele, da máxima da barra. Então ele penetra no gap. E muitas vezes ele deixa um espaço do gap aberto. Deixar algum tipo de espaço do gap aberto é importante para ver força também, né? E isso daqui vai levar à condição de nova máxima. Se você colocou no break-even, você teve pontos e você agora não tem nada. Tá? Então, cuidado, né, com isso daqui. É mais uma chamada importante.
Isso pode deixar os traders iniciantes nervosos, né? Porque ele teve lucro e agora ele não tem nada. Eles tiveram lucro suficiente para um scalp, mas como o dia era um dia de tendência, eles queriam fazer uma operação de swing, visando, né, um lucro maior. Agora, depois de uma hora, o mercado está de volta ao seu preço de entrada. E eles se preocupam por uma hora, porque o mercado não estava indo muito acima do seu preço de entrada. E agora eles estão com medo de sua operação vencedora irá se tornar uma operação perdedora. Eles não aguentam mais a dor e saem com um pequeno lucro ou uma pequena perda. Dá uma refletida para ver se você não está passando por isso, né? Que às vezes é uma chamada aqui para você e é um ponto, né, que você pode e deve, né, corrigir. Saem com uma pequena perda. Algumas barras depois, eles não aguentam mais a dor e saem com um pequeno lucro ou uma pequena perda, um ou outro. Algumas barras depois, eles estão chateados porque o mercado agora está numa nova máxima. Então, o que o mercado fez? Ele foi de novo, né, para níveis mais altos. Aqui, pessoal, existe a possibilidade de você fazer uma parcial, né? Opa, uma nova máxima, outra parcial. Aqui, talvez até mesmo uma reentrada dessa parcial que você reduziu o lucro, né? É uma maneira, né, de você estruturar, né, alguns ganhos, tá? Depois de uma parcial, né, quando tem espaço suficiente, né, você entrou, por exemplo, baixo, um espaço bom até nova máxima, você pode vender não na nova máxima, mas vender o fechamento numa barra de alta, aqui muito acima, né, porque nesse tipo de ciclo, né, como ele citou, o preço volta, né, para corrigir ali essa entrada. Eles devem mover seus stop aqui, ó, e eles estão do lado de fora, emboscados fora de uma ótima operação, esperando para comprar uma próxima correção. Só que eles vão ter que comprar a próxima, porque nessa aqui eles acabaram de ser retirados, né? Eles devem mover seus stops de proteção abaixo da mínima do swing mais recente somente após o mercado recuar para a área de nova máxima da barra de sinal e então fazer um rally para uma nova máxima. Então, quando que ele pode mover seu stop para cá? Ó? Stop para mínimo mais recente. Quando o mercado fizer o teste, tá, da tua entrada e fizer a nova máxima, aí o seu stop vem para cá. Tá? Por quê? Porque em máximas, em tendência, né, pessoal, o mercado normalmente ele permanece fazendo máximas e mínimas mais altas, tá? Então, se você desloca já para o break-even aqui, ó, mesmo com um fundo mais alto, né, ele te retiraria. As tendências tendem a ter máximas e mínimas em tendência. Então, uma vez que a tendência de alta faça uma nova máxima, os traders irão subir seus stops de proteção logo abaixo da mínima do swing mais recente, aquilo que a gente acabou de falar. Como eles esperam mínimas em tendência, eles querem que a próxima correção permaneça acima da última. Então, os fundos, né, eles vão ser, né, cada vez mais altos. Se o mercado começar a entrar em lateralidades, se o mercado começar a entrar em lateralidades, as correções irão cair abaixo das mínimas mais altas anteriores. E então eles irão ajustar para um estilo de negociação de lateralidade, né, que vai ser discutido mais, né, no livro 2. Então, pessoal, quando a gente tem lateralidade, já não tem mais a obrigação de estrutura. Né? Em lateralidade, a gente pode ter máximo mais alto, mínimo mais baixo, mínimo mais baixo, máximo mais alto. Por quê? Porque é a lateralidade, ela não tem aquela obrigação, né, de uma estrutura. Por isso que a gente sempre está tentando identificar a última estrutura, para tentar atuar a favor dela. Se houver uma abertura em gap que seja maior do que apenas alguns ticks, a primeira barra for uma forte barra de tendência, pequena sombra, barra é de bom tamanho, operar seu rompimento em qualquer direção normalmente será uma boa operação. Aqui ele está trazendo, né, aquela condição do setup da primeira barra, que eu havia comentado. Né? Então, se houver uma barra em gap que seja, né, maior do que apenas alguns ticks, e a primeira barra for uma forte barra de tendência, ela tem sombra muito pequena, ela é uma barra de bom tamanho, então ela tem pouca sombra, ela é uma boa barra, ela tem pouca sombra, superior, inferior, ela é uma boa barra, tem bom tamanho, operar o rompimento em qualquer direção normalmente será uma boa operação. Então vejam que operar o rompimento, né? A primeira barra já foi uma indicação de direção, né? Essa é a questão dessa barra. E aí ele está falando de operar o rompimento. O preço precisa vir acima da máxima dessa barra, ou, né, de uma barra de baixo abaixo da mínima da barra. A primeira barra de todos os dias, aqui, ó, a primeira barra de todos os dias é uma barra de sinal para um dia de tendência de alta desde a abertura.
e para um dia de tendência de baixa desde a abertura. A primeira barra, isso quando ela é uma barra de tendência, né, pessoal? Dependendo da direção do rompimento da barra. Vejam que ele trouxe, né, a questão do rompimento. Não adianta nada eu ter uma barra de alta ou uma barra de reversão de alta e o preço nunca conseguir vir acima dela, né? Aí eu tenho só uma barra de reversão que não teve, né, continuidade nenhuma. Pode ser só um rompimento e correção, né? Digamos que é um gap de baixa. O preço estava aqui no dia anterior, o mercado abriu com gap de baixa e o preço nunca, né, conseguiu vir, por exemplo, acima da máxima dessa barra. Então a gente lê isso daqui como rompimento, né? O mercado está corrigindo e ele vai ter retomada. Rompimento, correção, retomada, tá? E não rompimento e falha, né, de rompimento, que seria a continuidade. Dependendo da direção do rompimento da barra. Se você entrar e seu stop de proteção for atingido na barra seguinte, vejam que é rápido, tá? Luciano, tá aqui, ó. A gente colocou aqui a gente fez a entrada da primeira barra, a gente fez o setup de compra da primeira barra, a gente entrou acima da máxima, e na barra seguinte, né, ele retomou a movimentação, mas ele voltou, né, e aqui, ó, ele pegou e me estopou. Ele veio acima, né, pegou minha compra, tá? Aqui voltou e me tirou aqui embaixo. Vejam o que que ele traz aqui, ó. Considere reverter para uma operação de swing, pois normalmente o mercado irá se mover mais do que o número de ticks que você perdeu na primeira entrada. E sempre há a possibilidade de que possa se desenvolver um dia de tendência desde a abertura. Essa semana a gente teve algumas barras dessas, né? A gente teve uma barra, né, que rompeu a lateralidade, fechando muito próximo da sua mínima, basicamente na mínima, né? Naquele dia após o dia de notícia, né, que a barra de reversão de baixa foi muito boa. Ela já se afastava muito do rompimento e ela teve ativação abaixo da mínima. E ela teve continuidade direta de pelo menos 4 barras. Foi uma barra de baixa, né, mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Essa semana, eu acho que foi na sexta-feira, na quinta-feira, né? Ela fechou assim e ela teve perda de mínimo, né? E ela se deslocou por pelo menos 4 barras aqui antes de ter alguma pequena lateralidade, correção e alguma continuidade. Então, está dentro das características, né, desse setup aqui da primeira barra. Então, mesmo se não houver um gap na abertura, uma barra de tendência como primeira barra será um bom setup para uma operação. Porém, a probabilidade de sucesso será maior se houver um gap. Então veja que ele está trazendo, né, as probabilidades. Às vezes, aqui dentro de lateralidade, pessoal, não recomendo você fazer isso. Está dentro de um range. Tem um gap aqui, ó, né, o preço fechou aqui no meio dessa lateralidade. E aí você tem, né, o preço fazendo isso aqui, ó, a primeira barra do dia fazendo isso daqui, né? Mesmo que seja uma boa barra, né, que aqui já é mais complexo. Porque você está dentro de um range e está no meio ainda da lateralidade, né? Você não está rompendo nada, né? Você ainda não tem direção. Mas ainda assim, muitas vezes ele vem fazer o teste, né, da mínima da lateralidade. Mas, né, acaba sendo um trade de menor probabilidade. Nesse caso aqui, você tem mais chance também, ó, de tomar o stop aqui da venda e a barra reverter, e aí você vai ter que entrar na compra para ele fazer o teste da máxima da lateralidade, tá? Então, são possibilidades. É interessante você entender a localização e o contexto do dia, né, com o dia anterior, para você estudar e repetir mais backtest nesse setup aqui. Porém, a probabilidade de sucesso será maior se houver um gap, pois o mercado estará mais exagerado e qualquer movimento tenderá a ser mais forte. Então, vejam que a lógica do gap, né, é mais interessante. Aqui eu coloquei uma lateralidade, né, pessoal? No dia anterior, coloquei algumas ideias, né, que ele trouxe. Então, se eu tiver um gap de alta, um rompimento acima da máxima da barra e for uma excelente barra de tendência, né, aqui é uma compra. Se eu tiver uma compra, né, e o mercado ativar minha compra, e ele perder aqui, eu saio com stop e entro numa venda. Por quê? Porque isso aqui é uma falha, né, desse rompimento e provavelmente ele vai fazer um teste desse outro extremo, tá? Da lateralidade. Ele falhou em romper e muitas vezes, né, a gente estudou no lateralidades, né, na verdade, acho que, eu não sei se a gente chegou a estudar essa parte, no lateralidades, né, a gente muitas vezes tem essa lateralidade ampliada, né, essa movimentação ampliada. Então isso aqui é só ampliação e ele vai fazer um fundo mais baixo aqui nessa lateralidade também, que é, né, normalmente a dinâmica de um triângulo expandido. Às vezes eu tenho um gap de alta, mais uma boa barra de baixa, e a perda da mínima teria uma venda, né? E aí às vezes ele faz o contrário disso daqui, ó. Ele tem a venda, né, essa venda falha, né, os vendidos são armadilhados, tem um stop e a compra vem aqui, e aí ele vai ter retomada, tá? Direto. São as possibilidades, né, para um gap de alta. Para o gap de baixa, né, o contrário disso daqui. Beleza, pessoal, para o estudo de hoje era isso, tá? Para a galera que é assinante ali, se ficou alguma dúvida, pode mandar lá no WhatsApp, né, ali, por favor.
Valeu, um forte abraço para vocês. Esse estudo aqui vai ficar aberto. Eu considero esse estudo aqui extremamente importante, né? Então vou manter ele aberto ali no YouTube para a galera que está chegando, né, e está começando a estudar, e para a galera que fica batendo cabeça contra a tendência, tenta fixar, né, essas informações que a gente trouxe aqui, né, tenta voltar o gráfico, fazer backtest, veja aquilo que você está fazendo de errado, veja que mesmo com fortes barras, né, você não sai desse ciclo de canal estreito, né, é, você está operando errado, tá? Então dá para refletir ali e tentar corrigir alguns pontos, beleza? Valeu, pessoal, um forte abraço para vocês aí, fiquem com Deus, um bom final de semana e até mais, valeu!